Amém. Evangelho de João, no capítulo 5, verso 30, diz assim: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém. Passagem bíblica conhecida. Interessante o verso 30, que Jesus diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, contrariando uma série de doutrinas doidas que surgiram por aí. Porém, este ainda não é o nosso contexto nesta hora. Nós temos trabalhado duramente e temos lançado na sociedade algumas mensagens que são marco desse ministério. Uma delas é a mensagem discernimento de espírito. Quem já ouviu? Esta mensagem, o dia em que estávamos para pregar isso, eu achei impressionante quando cheguei com aquela mensagem em meu espírito para pregar neste lugar. E depois o profeta da igreja dizia que enquanto pregávamos e a mensagem estava sendo gravada, um anjo mantinha as mãos sobre o aparelho. E demônios ficavam naquela porta querendo entrar para danificar a gravação. Mas tinha na porta como que uma redoma de vidro e eles ficavam pulando como que cães tentando entrar e batendo no vidro. Ao final da pregação, era entregue a visão que o anjo chegava no aparelho, pegava a fita, no tempo ainda gravávamos em cassete, pegava a fita, dizia assim: esta é minha, e guardava e ia embora. Quantos lembram disso? Tem gente que lembra. E eu fiquei com aquela mensagem na fita durante tanto tempo e lá ficou. Eu falei, o anjo disse que era dele, e aquilo foi martelando a minha mente, martelando, e eu olhava para aquela fita o tempo todo e dizia: o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? E eu não consegui uma resposta, pois agora nessa era do CD, Deus nos deu a direção e essa mensagem saiu Brasil afora e está fazendo um milagre na mente das pessoas. Impressionante como as pessoas têm comentado comigo sobre esta mensagem de discernimento de espírito. Elas dizem que ali elas têm ouvido coisas que nunca imaginaram, como o entendimento abriu das coisas. Outra mensagem é aquela Pontos do Evangelho, nós assim intitulamos. Também foi num dia em que fizemos um evento, anunciamos no rádio, veio gente nesse lugar de tudo que foi denominação. Naquele dia foi como Deus virando a página. Estávamos com a mente voltada para traumas, que era um dia de cura de traumas. De repente, no dia, Deus mudou a página, saiu aquela mensagem arrasadora. Mensagem inigualável. Depois, o profeta da igreja já estava chegando em casa e voltou para falar comigo a mandato do Senhor. E ele dizia assim: olha, o meu anjo está sorrindo para você. E eu sei por quê. Porque o que eu falei ali, sabendo que tinha gente aqui de tudo que era denominação, muitos teriam se calado, muitos não teriam falado. E algumas outras mensagens também têm descortinado os olhos de muitas pessoas e aberto o entendimento. E nós continuamos nessa marcha. Fomos eu e mais uma equipe, junto com o pastor André,
fomos lá em frente àquela igreja onde vai gente de tudo que é lugar, que toda quinta-feira costuma pregar o pastor Silas Malafaia, que infelizmente já está vendido para a política e dificilmente conseguirá sair desta lama. Irmãos, zele pela sua vida espiritual. Porque se você é um grande empresário e perder a sua empresa, depois você vai lá e constrói outra. Mas deixa o ministério cair das suas mãos e quebrar, que eu quero ver você pegar ele de volta. Quando nós estamos na presença do Senhor, os homens tentam lançar lama no nosso ministério e na nossa cara. Tentam nos apedrejar, mas nós apenas vemos os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Quando nós estamos na presença do Senhor, não tem lama que manche as nossas vestes. Podem nos acusar do que quiser, se for mentira, vai cair por terra, vão ficar envergonhados, e quem deu crédito sem as provas, vai padecer também só porque deu crédito à mentira. Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso. E lá eu estive, lá no quarteirão daquela igreja, entregando esta carta que nós fizemos aí, intitulada Presidente Cristão. E eu fiquei alegre porque as pessoas que receberam entenderam. Por que eu sei que entenderam? Porque 2 vieram falar comigo. E nós não estamos brincando. Nós realmente estamos, como diz a Bíblia, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas não pense, eu já perdi essa visão há muito tempo, que a obra do diabo é feita no catolicismo, que é feita no terreiro de Macumba, no Seixunoê, no budismo, no rosacrucianismo, no testemunha de Jeová. Meu irmão, isso já foi. Hoje em dia a obra do diabo principal, ela é feita dentro de lugares onde tem homem com título de pastor e rótulo de igreja evangélica. Foi lá a grande investida de Satanás, e eu digo com muita tristeza, ele triunfou e triunfou muito bem. Como triunfou? O diabo triunfou maravilhosamente. Sabe por quê? Porque os homens se vendem com uma facilidade muito grande. Os homens perdem seu caráter de uma maneira muito grande. Eles não buscam a face do Senhor. Eles preferem algo que satisfaça o seu próprio orgulho e a sua própria vaidade. Como nós conversávamos hoje pela manhã na nossa escola e dizíamos, o orgulho mata mais do que câncer, mata mais do que acidente de trânsito. O que mais mata no mundo é o orgulho do ser humano. Todo mundo quer uma palavra de exaltação, ninguém aceita ser humilhado. E a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Não é isso? Diz Provérbios, a humildade precede a honra. Mas ninguém quer, né? Os grandes homens de Deus foram os que mais foram humilhados. Daniel foi um garoto vendido como escravo. Mas o que Deus fez da vida dele? José e tantos que nós não vamos, tomar esse tempo em mencionar. Mas nós estamos aqui para descortinar a mente das pessoas, abrir vista aos cegos. Que cegos? Os cegos que pensam que são crentes. São esses mesmo que Deus nos chamou para abrir-lhes o entendimento, e nós estamos procurando fazer a nossa parte. Então, esta carta que eu distribuí, eu estive lá também, não mandei uma equipe lá não, eu ia sozinho. Na hora Deus moveu e nós formamos uma equipe e fomos. Presidente cristão, que bonito, não é? Ah, que maravilha se o Brasil tivesse um presidente cristão, né? Quem pensa assim, meu irmão, se suicida de vez, tem nenhuma visão espiritual, não sabe quem é Deus, não sabe o que é o sangue de Cristo, não conhece nada de Bíblia. Mas para o sentimento, é uma maravilha.
Que bom se o país tivesse um presidente cristão. Eu só reconheço um homem cristão quando as suas palavras são segundo a Escritura. Só reconheço um homem cristão quando as suas atitudes são segundo a Escritura. Presidente cristão, para mim, só aquele que rasgar a Constituição e governar com a Bíblia. Sabe quando você vai ver isso? Nunca! Deus não vai governar o mundo pelo presidencialismo. Deus governará o mundo pelo sacerdócio. E o milênio, Cristo, o eterno e sumo sacerdote, estará reinando sobre todos os povos. Amém? Não com título de presidente, porque ele não se rebaixa. Ele não se rebaixa. Ele não aceita título dado por homem. Sacerdócio é título dado por Deus. Ele será o eterno e sumo sacerdote. Já é, mas será em carne também neste mundo. Mas é bonito, não é bonito? Porém, a regra de Deus para o mundo não é confeccionada nos congressos. A regra de Deus para o mundo foi trazida direto da eternidade pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A regra de Deus para o homem foi trazida direto do céu. Não está escrito? Há um rio, o que é um rio? Palavra. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus está no meio de quê? Na sua palavra. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, seu nome significa os seus princípios, a sua palavra, ali estou eu no meio deles. Você tem que tomar cuidado com os teus sentimentos. Porque os ladrões, intitulados pastores que estão nessa sociedade, eles só têm uma maneira de te ganhar. Não é atingindo o teu espírito, porque lá eles não conseguem chegar. Mas é atingindo a tua alma. Aí eles conseguem, aí qualquer um chega. Por isso, vigiai e orai, diz a Escritura, e você tem que tomar muito cuidado. E quando eu falo ladrões, eles não são só ladrão do seu dinheiro, não. Não são só isso que eu estou falando. Eu nem pensei nisso. Ladrão da sua fé verdadeira. Ladrão da sua esperança verdadeira. Ladrão da sua postura verdadeira. Eles te dão caminhos falsos. Você passa a ter uma fé falsa, uma esperança falsa, atitudes falsas e se acha o mais bem-aventurado de todos. Igual Israel. Nós temos por pai Abraão, conversa fiada, disse Jesus Cristo. Vós tendes por pai o diabo. É assim que muitos crentes estão. Batendo no peito e dizendo que são crentes, mas Deus está olhando e não está desviando de maneira alguma, incluídos no seu reino. Existem conceitos nessa sociedade que são muito, como é que eu vou dizer, né? Muito agradáveis. Por exemplo, a frase que o diabo tem, essa frase o diabo confeccionou numa grande reunião. Não seria bom que todos vivessem em paz? Para o inferno, para trás de mim, Satanás. Eu fui chamado para semear fogo. E você, qual é o seu chamado? Não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Está escrito? Está escrito, Mateus 10:34. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, doa em quem doer. Lucas 12:49. Não cuideis que vim pôr a terra em paz, eu vim pôr em dissensão. Ora, que paz é essa? Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, nenhuma formosura tinha para que o desejasse. Eram mais indignos entre os homens, experimentados no trabalho, homem de dores. Que paz é essa? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ovelha muda foi levado ao matador. Que paz é essa? A única paz que eu reconheço é que ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Eu não tenho paz no mundo. Que adianta o mundo estar em paz? O que é paz para o mundo? A ausência de guerras, palavras brandas, todo mundo em plena paz e harmonia. E daí? Isso livra do inferno? Não. Então tenho que semear fogo para que as pessoas acordem. Entendo que mesmo elas tendo casa, carro,
família, todo mundo fazendo suas faculdades, tendo os bens da terra, piscina e etc., ainda assim estão a caminho do inferno. Alguém tem que gritar, alguém tem que lhes fazer acordar. Existe uma apostila que roda já há alguns anos no meio do povo evangélico, e como nós somos chamados para desfazer as obras do diabo, aquilo que passar diante dos meus olhos eu não deixo escapar. Foi para isso que eu fui chamado. Qualquer coisa que for mentira, eu entro no nosso estúdio e projeto alguma coisa para combater aquela mentira. E jogo no meio da sociedade, ferramenta para isso, o Senhor Deus nos tem dado, amém? Como nos tem dado? Eu fico impressionado com os recursos que Deus nos tem dado, as coisas que Ele nos fez aprender, o conhecimento que Ele trouxe até nós, as ferramentas são tremendas. Então eu não deixo escapar. Alguém soltou um ai de mentira, eu entro para o nosso estudo e projeto um antídoto. Existe uma apostila que gira aí no meio do povo de Deus, de uma mulher que pensa que tem um ministério de libertação. Eu não vou nem mencionar o nome dela, porque a apostila ficou mais conhecida do que o próprio nome dela. Certas pessoas são tão nocivas que não devem mesmo nem ser mencionadas. E ela diz que tem um ministério de libertação, e ela foi orar, presta atenção nisso. E um demônio se manifestou em uma mulher, e o nome desse demônio era Asmodeu. Quem já leu esse lixo? Ninguém leu? Que bom que você ainda não leu, mas acredite, qualquer hora isso vai chegar até você. E ela diz o seguinte, que Deus, preste muita atenção, ordenou aquele demônio que se manifestasse naquela mulher para poder revelar a ela muitas verdades que o povo de Deus ainda não sabe. Ora, onde é que nós estamos? A Escritura diz que Jesus Cristo falou, não vos deixarei órfãos. Vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele fará o quê? Vos guiará em toda a verdade. Não, agora não é mais o Espírito Santo que guia o povo de Deus. Agora Deus está usando Satanás nessas lideranças. Essa mulher, que eu não quero mencionar o nome dela, ela simplesmente dirige multidões. E ela pensa que é crente, até o dia que ela encontrar comigo ou com você. Quem sabe? Deus tem seus planos, né? Então, o demônio deu tanta aula para essa mulher, que até falou que tem textos bíblicos errados. Isso que é demônio estudado. Deve ter frequentado um bocado de banco de faculdade. Devia estava até míope, de tanto que estudou esse demônio na vida dessas pessoas. Porém, a Bíblia diz que quem conhece as coisas, Paulo escreve, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como é que, se eu tenho condições de receber a revelação do Espírito Santo, por que eu preciso consultar ou entrevistar um demônio? Você vê o teu trabalho como é grande, irmão? Você vê por que, quando eu digo aqui, irmão, come Bíblia, não está tendo tempo de ler Bíblia, fica sem almoço, mas lê a Bíblia. Não está podendo ler Bíblia, diminui as tuas horas de sono, mas lê Bíblia. A Bíblia é a tua vida. Você pode viver sem um prato de comida, mas sem a Bíblia você não vai viver. Você não vai conseguir sobreviver sem a Bíblia. Você precisa de conhecimento profundo da Escritura. As pessoas chegam em mim com essas cartas aí terríveis do diabo. Pastor, eu recebi isso, eu recebi aquilo. Faz, diz o que você recebeu. Ah, eu recebi isso. Eu falo, isso é lixo, joga fora, não presta.
Quando vem de mulher pastora, então, eu digo logo, então, meu irmão, não quero nem ouvir. O Cristo que eu sirvo não chama pastora, e é o caso dessa que eu estou falando. Aí diz que, ela ainda usa texto bíblico, não, o demônio me ensinou que para que eles sejam expulsos, as pessoas primeiro têm que saber o nome dele, senão ele não sai. Está lá escrito em Marcos capítulo 5, que Jesus perguntou o nome do demônio, não está escrito? Está escrito para eles que são ignorantes. Jesus perguntou, qual é o teu nome? Qual foi a resposta? Legião. Legião não é nome de demônio. Legião é um aglomerado com no mínimo 2.000. Então, legião não é nome de demônio. A resposta foi legião, porque somos muitos. O que é que Jesus fez? Sai desse homem. Não saiu? Saiu. Lucas 10:19 diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo e nada vos causará dano algum. Quando foi que a Bíblia ensina que Jesus disse, primeiro você tem que saber o nome do demônio, senão ele não sai. Se ele não sair pelo bem, ele sai por mal, mas que ele sai, ele sai. Tem que sair. Porque aquele que era, que é e que há de vir não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Operando ele, quem impedirá? Tem um monte de conceito aí que atinge a alma das pessoas, meu irmão. E nós temos falado nesse ministério para você tomar cuidado com os seus sentimentos. Porque aparentemente tem muita verdade por aí. Quer ver uma coisa? Um ex-bruxo foi ensinar uma palestra, uma igreja batista. E lá chegando, reuniu os jovens, reuniu o povo e começou ele a ensinar e a dizer que o diabo conseguia agir neste país porque ele tinha portais de atuação. Quais são esses portais? Corcovado é um portal de atuação, Brasília é um portal de atuação. E o ex-bruxo começou a falar essas coisas e os jovens vieram até aqui me convidar para participar das reuniões de oração para fechar as brechas dos portais de atuação do diabo. E começaram a mencionar um monte de monumento que existe no Brasil, dizer que aquilo era portal de atuação do diabo. Vamos ver se isso é verdade? Vamos voltar para Gênesis, tempo de Adão. O diabo entrou, agiu e prevaleceu. Não tinha nenhum portal. Não existia Corcovado, não existia Brasília, não existia Porto das Caixas, não existia Igreja Católica, não existia terreiro de macumba. Qual foi o portal que o diabo usou para agir no mundo? O pecado, a rebeldia do homem. Foi isso que ele usou. Enquanto o homem for rebelde, o diabo tem sempre um baile para desfilar. Amém? De que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Não está escrito em Gênesis que a serpente se alimentaria de quê? Do pó da terra. E o que é o pó da terra? É o pecado do ser humano. O pó é aquilo que não presta para nada. É inútil. Quem usa o pó da terra para alguma coisa? É o pecado. Então, as pessoas se movem sentimentalmente. O bruxo falou. Ué, desde quando o bruxo pode me ensinar alguma coisa? Pelo que eu entendo, se o camarada é bruxo ou ex-bruxo, ele só tem comigo a aprender, não tem nada a me ensinar. Quem convive com Bíblia na mão, quem está na intimidade do quarto, quem frequenta igreja, sou eu, não é ele. Então ele tem comigo a aprender e não a ensinar. Que portal de atuação é esse? Conversa fiada. Então, meu irmão, como é que você vai detectar certas coisas? Você tem que ser, como diz o Salmo número 1, bem-aventurado que medita de dia e de noite. A revelação bíblica, a espada do Espírito, não é dada para qualquer um. Outro bruxo também, esse eu tive o desprazer de conhecer pessoalmente. Ele dizia que os crentes não sabiam orar por libertação.
porque ele foi o segundo bruxo de Satanás, e o diabo ensinou para ele como é que se tinha que orar para que uma pessoa fosse liberta. Porque o diabo ensinou para ele, não foi o Espírito Santo não, foi o diabo que ensinou para ele, não foi a Escritura não, tá? Foi as mandingas lá. Ensinou que o diabo tem um tridente, um garfo de 3 pontas. E com este garfo ele prendia a pessoa no pé, na barriga e na cabeça. Então, para orar pela libertação de alguém, teria que pisar no pé da pessoa, colocar uma mão na barriga e outra mão na cabeça. Claro, você vai imaginar que nem eu, né? Esse tridente do diabo, ele é altamente flexível, né? Tem pessoa de todo tamanho, tem os baixinhos, aí o garfo encolhe, tem os mais altos, aí o garfo estica, e assim vai. O diabo também é um bom arquiteto. Então, ele aprendeu com o diabo como é que se ora pela libertação de uma pessoa. Este segundo bruxo de Satanás, porque começou a dar essas lições de magia negra fajuta dentro de algumas igrejas, sabe o que fizeram com ele? Consagraram ele a pastor, acredite, se quiser. Então, meu irmão, você vê que as coisas por aí precisam ser restauradas. Como? Somente pelo conhecimento da palavra. Para quem tem fé, meu irmão, o diabo sai somente com a ordem. Você não tem nem que encostar a mão numa pessoa endemoniada. Amém? Jesus chegou naquele que tinha legião e disse, sai dele, e não saiu. E ele falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, irmão, essa mensagem é para eu mais uma vez avisar você que você precisa ter cuidado com os seus sentimentos. Sempre você vai ouvir alguém chegar perto de você falando de coisas que parecem, mas não são. Como é que você vai saber que aquilo não é uma verdade? Só existe um caminho, que é comparar com a Escritura. Paulo diz, ouve tudo e retém o que é bom. Então você ouve tudo, mas você vai reter o que é bom. O que é bom? É aquilo que está de acordo com a Escritura. O que não estiver de acordo com a Escritura, não é bom, não presta para absolutamente nada. Quando você estiver diante de um demônio, não queira nem saber quem ele é, nem que nome ele tem. Ele é indigno. E simplesmente você ordena que ele saia, e ele tem que sair. Porque assim determinou Jesus, que os que crescem nele expulsariam os demônios, curariam os enfermos, falariam novas línguas, e se bebesse alguma coisa mortífera, não lhes causaria dano algum. E diz a Bíblia que depois que eles foram pregando por toda parte, ia com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Eu pergunto, você tem sido liberto? Alguém quis saber qual era o demônio que te possuía? Interessou isso? Você tem sido curado de enfermidades físicas e espirituais? Que demônio fez isso? Que problema genético? Não interessa o mal, interessa que Jesus Cristo cura. Isso que interessa. E é para isso que nós estamos aqui, para restaurar a igreja de Jesus Cristo. E acredite, irmãos, nós temos restaurado, nós temos encontrado pessoas de várias denominações e vários credos, mas que depois que ouvem um CD desses aí que vocês têm distribuído, ou que sintonizam a rádio, nós temos visto um resultado fantástico, tremendo, e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, para concluirmos, 1 João 3,8 diz que quem peca é do diabo, mas que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas as obras do diabo você só desfaz, como diz Efésios 6,17, com a espada do Espírito Santo, que é
a palavra de Deus. Amém. Medite na Escritura, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.